Hoje aconteceu a maior atrocidade desde a Segunda Guerra Mundial, né? Nunca se viu nada dessa dimensão, e eu acho que o presidente Lula, na verdade, não estava certo quando ele dizia que só se fez algo desse tipo quando Hitler resolveu matar os judeus. Nunca se fez nada dessa dimensão, Léo. Hoje, havia ali mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 palestinos pedindo ajuda humanitária, esperando para receber alimentação, e o exército do Netanyahu simplesmente matou mais de 100 pessoas que estavam desesperadas pedindo comida, Léo. Eu nunca vi nada disso, as cenas estão nas redes sociais, eles foram metralhados, fuzilados, né, como se o exército de Israel estivesse matando insetos, né? Isso nunca se viu, e eu quero te perguntar, quem vai parar o Hitler do século XXI, chamado Benjamin Netanyahu? Tá aí uma pergunta bem interessante, né, Léo? Primeiro a comunidade internacional reconhecer que palestinos são seres humanos, porque o que, infelizmente, parece que eles conseguiram naturalizar é a ideia de que os palestinos não são humanos, né? É uma coisa bem bizarra, mas, assim, dói. É uma coisa que dói só de imaginar. Um dia trágico, né? Trágico. Claro, quando a gente cumprimenta as pessoas aqui, é uma alegria sempre estar presente aqui na comunidade, mas a notícia que nós temos para comentar não é nem um pouco agradável, mas confirma tudo aquilo que o Lula tem dito, que nós estamos dizendo aqui, a respeito do genocídio praticado na Palestina. No final da tarde eu já vi a própria imprensa já mudando ali o tom, tirando o pé, porque não tem o que dizer de 112 pessoas que morrem procurando comida. Os alvos são aquelas pessoas que estão sem água, sem comida. Isso para falar num aspecto dessa tragédia que Israel impõe a uma comunidade civil, mulheres, crianças, pessoas que não têm envolvimento com Hamas, pessoas que vivem lá. Agora, a tragédia é maior do que isso, é que agora fica insustentável, todo mundo está vendo isso, mas tem crianças, eu li relatos do Médicos Sem Fronteiras, crianças que estão sendo amputadas sem anestesia. E essas crianças, elas dizem para os médicos que querem morrer. Israel está fazendo com aquela comunidade, com aquele povo, é sim equivalente ao que os nazistas fizeram com os judeus. Uma criança de 5 anos, quem é que não conheceu uma criança de 5 anos? Que é uma idade que as pessoas estão brincando, florescendo, cheia de sonhos, que confiam nos pais, confiam nos adultos, acha que nada vai lhe faltar. Uma pessoa dessa chega diante de um médico e fala, me deixa morrer. E quem está falando isso são médicos de uma organização que é respeitada no mundo, são os Médicos Sem Fronteiras. Falaram hoje no Conselho de Segurança, estão fazendo esse relato. Os Estados Unidos estão com as mãos, o governo dos Estados Unidos tem a mão suja de sangue, tanto quanto Netanyahu. Eu vejo realmente matérias tentando passar pano, dar lá a versão dos Estados Unidos, de Israel, que ficaram temerosos, se aproximavam de caminhão. Mataram mais de 100 pessoas. Isso hoje é como é que se pode chamar? Aquele dia sangrento, como já houve em vários episódios da história. É uma quinta-feira sangrenta. Esses que estavam lá na Paulista, com a bandeira de Israel, estimulados, eu não sei por quem ainda, porque ainda não ficou muito claro quem são as pessoas que estavam por trás desses que estavam com a bandeira lá, que estavam distribuindo não, estavam vendendo a bandeira, mas muita gente procurando a bandeira. Estes também são cúmplices. Segundo a Al Jazeera, né, um site de notícias, chegou ao conversar com autoridades da saúde que cerca de 112 civis foram mortos e 760 civis ficaram feridos, né, numa distribuição de alimentos que ocorreu ali na área norte de Gaza. As pessoas famintas, né, porque estão morrendo de fome, começaram a subir nos caminhões. Essas imagens foram transmitidas ao vivo ao vivo não, mas foram transmitidas num site de mensagens, né, numa rede de mensagens. Por um drone israelense, né? Por um drone, tá certo, é por um drone, isso mesmo. Eu achei que era a mira de uma arma, mas eram drones. E aí você tem as imagens dessa população disputando os alimentos e os soldados começam a atirar nessas pessoas e feriram essas pessoas. Atirar e a passar por cima com caminhões. Isso, com caminhões. Também, né? Eu sigo as questões do Oriente Médio desde adolescente. Olha, infelizmente, eu acho que não tem fato que Israel faça que seja limítrofe ou divisor de águas. Eu estava pensando justamente sobre isso hoje. Por que nos chocam ainda? O Florestan estava falando dos números. Os números são assustadores, não é de agora. Os procedimentos, a empáfia, a arrogância, né, o cinismo que acompanha os fatos são assustadores. E vão em frente. Porque, veja,
Se isso tivesse algum significado, não seria uma mera declaração do Biden dizendo que vou conversar com Israel. Quer dizer, não existe, tem que parar de mandar arma já. Então, enquanto houver os Estados Unidos apoiando e a Europa, no mínimo, cúmplice, e não tiver nenhuma outra força do outro lado, eles vão fazer. Isso é muito claro, que ninguém pede. Por que eles vão parar? Porque a opinião pública, infelizmente, apoia Israel. As pesquisas dão 90% das pessoas. O culpado não é o Netanyahu. Não adianta tirar o Netanyahu. Isso é uma... As divisões lá em Israel da política são de coisas dele. Briga entre branco. Como? Você falou assim, as pessoas, 90% apoiam o Netanyahu. Israelenses. Dentro da população israelense. Isso, população de judeus de Israel. Porque mas a opinião pública mundial, esse episódio, ele está chocando muito a opinião pública mundial, o resto do mundo. Isso não pode acelerar, assim, sabe? Olha, basta, vamos arranjar uma resolução aí do Conselho de Segurança, sei lá o quê, alguma coisa tem que ser feita, né? Mas não, veja bem, população, a mobilização de rua nos Estados Unidos é inédita, nunca se viu desde a Guerra do Vietnã. Inglaterra, idem, Alemanha, todo lugar. Só que o que está acontecendo no mundo? As bases não estão influenciando seus representantes. A pessoa na rua não vota. Quem vota é o Congresso americano, que apoiou o último pacote para Israel, o parlamento inglês. Tal. Eles não estão respondendo. Veja, o Partido Trabalhista Inglês apoiando Israel. Os eleitores não. Né? Então, você tem um desnível aí de representação muito grande. Então, ou seja, há uma elite que apoia Israel que consegue manter esse apoio definitivamente. Veja na Alemanha, 30% dos presos, que foram presos uma multidão por protestar contra Israel, são judeus. Judeu contra Israel, foram presos 30%. Então, ou seja, é uma questão de elite. Israel é apoiado pela elite ocidental, por vários motivos. E até agora ele mantém esse apoio. O Netanyahu, eu vi o Haaretz, que também tem maneirado na crítica, mas dizendo assim, esse pessoal do Netanyahu fala muito. Quase que eu escrevi lá, tá? Eles agem e falam, né? Porque por que agora eles estão preocupados com a fala? Pela condenação de genocídio, porque o genocídio tem que mostrar a intenção. Se você articula, que é o argumento da África do Sul, a fala, o discurso, a intenção com a ação, configura genocídio. Então eles estão preocupados com a fala. Aí que está isso. Então, assim, não é por aí. Não vai por isso aí. Nós vamos ficar chocados agora, daqui 1, 2 dias já acabou esse negócio. E vai adiante. Então, infelizmente, é isso. Qual é o objetivo? Expulsar os palestinos de Gaza, tornar a vida inviável. Então, teve o cessar-fogo? Vai ter. Ok, 90% está tudo destruído. Hospital, escola, sistema de água, eletricidade, tudo. Então, isso vai tornar insuportável para o pessoal ir embora. São 17 mil crianças que estão abandonadas, sem os pais. Órfãos.